Ô, Júnior, Oi. sabe o que significa EAD? Lógico, ensino à distância. Ah, não. O pessoal tá falando que significa estresse à distância. Mas olha, pior que foi um estresse mesmo. Ah, foi. Estudante, professor, pai, mãe. Não teve quem não sofreu com esse tal de ensino online durante a pandemia. Ah, não teve. Salve família! Todo mundo assistindo a aula direitinho? É claro. Como diria minha avó, fez o dever, meu filho? Então, a gente tá brincando, mas o assunto é sério. A educação é uma das coisas mais importantes para a nossa sociedade e para cada um de nós. Porque é através da educação que a gente evolui como pessoa e que a gente pode entender e transformar o mundo em que vivemos. Exatamente. É mesmo, é? Mas faltou dizer uma coisa. Também é estudando que a gente evita de passar vergonha depois falando besteira por aí, né? Hoje nosso papo é sobre educação. E não dá para falar de educação, como aliás não dá para falar de quase nada, sem levar em conta a pandemia de Covid-19. Pois é, porque se a situação da educação no Brasil já não era das melhores, com a crise do coronavírus a coisa ficou um pouco pior. Tava ruim. Agora parece que piorou. Segundo a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, 48% dos jovens relataram dificuldades para se organizar e estudar em casa. 44% consideram difícil tirar as dúvidas com os professores sem contato presencial. E 32% consideram que também os professores têm dificuldade para dar aulas à distância. Definitivamente não está sendo fácil. E a gente vai começar sem rodeios com um assunto super barra pesada. Vamos falar da falta de acesso à educação e o trabalho infantil durante a pandemia. Olá, eu sou a Mia Fidelis e hoje nós vamos conhecer histórias bastante tristes de crianças que tiveram que abandonar os estudos e começaram a trabalhar durante a pandemia. Os repórteres do projeto de jornalismo investigativo Lição de Casa encontraram mais de 70 crianças e adolescentes em 20 cidades de toda a região do Brasil. São diversos relatos de crianças que deixaram o ensino para trabalhar, que estavam sendo exploradas, que não tinham acesso às aulas remotas ou que não deram conta de conciliar o estudo e o trabalho. Infelizmente, isso ainda é uma realidade que vem ocorrendo há muito tempo, mas na pandemia a situação se agravou. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio, em 2019 eram 1,8 milhões de pessoas de 5 a 17 anos em situação de trabalho precoce. Os relatos contemplam as piores formas de trabalho precoce: trabalho doméstico análogo à escravidão, tráfico de drogas, lavouras, garimpo, catação, mendicância e aplicativos de entrega. Olha quanta coisa, gente, que absurdo. São situações e responsabilidades que não condizem com sua idade. Em um dos relatos coletados pelos repórteres do Lição de Casa, um adolescente de 16 anos teria saído de casa às 7 da manhã e voltado às 19 horas, no caso 7 horas da noite. Em outro, uma criança de 13 anos começou a trabalhar em um engenho de cana-de-açúcar. Como se não bastasse as longas jornadas e o cansativo trabalho, ela ainda sofreu um acidente e acabou perdendo uma de suas mãos. É importante lembrar e ressaltar que criança que trabalha não é criança empreendedora. Trabalho infantil é ilegal. De acordo com a Constituição Federal, todas as formas de trabalho são proibidas para menores de 16 anos, com exceção do menor ou jovem aprendiz, em que o adolescente pode ser contratado a partir dos 14 anos. É uma violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. De acordo com o relatório Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, feito pela Unicef, estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos tiveram seu direito à educação negado com a pandemia do Covid-19, que impôs a realização de atividades remotas para as escolas em todo o país. O termo adequado para isso é exclusão escolar, uma vez que é responsabilidade total do governo brasileiro de garantir uma educação pública laica, de qualidade e inclusiva, coisa que não acontece, né? Para Tânia Dornelas, assessora do Fórum Nacional de Prevenção e Irradiação do Trabalho Infantil, quando os governantes tiram essa pauta da agenda política, é praticamente uma expulsão de milhares de alunos, que perdem o vínculo com o ensino em várias dimensões sociais. No primeiro semestre de 2020, o Disque 100 Direitos Humanos recebeu, em média, 10 denúncias por dia.
por dia, gente, não é nem por semana, é por dia, referentes à exploração de mão de obra infantil. Em que mundo estamos vivendo, gente? Pelo amor de Jesus. Você pode encontrar dezenas de relatos de crianças em situação de trabalho infantil lá no site do Projeto Colabora e do Repórter Brasil. Educação sim, trabalho infantil nunca! Oi, eu sou a Roberta Camargo e eu vim falar sobre o abismo que cresceu entre estudantes de escolas públicas e particulares na disputa do Enem 2020. Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Essencialmente, ele foi criado como uma avaliação para os alunos que estavam no terceiro ano para saber como é que foi o ensino naquele período. A nota do Enem permite que os alunos ingressem em universidades públicas do Brasil e em universidades particulares através do ProUni e do FIES. Acaba sendo uma oportunidade de pessoas que não necessariamente têm acesso ao ensino superior entrarem na faculdade. Eu, inclusive, entrei na faculdade por causa do Enem, fiz a EMB através do ProUni, porque a universidade não era parte da minha realidade e se tornou. Então, cá estamos nós conversando agora. Então, o Enem funciona como uma ferramenta para diminuir essas distâncias sociais existentes aqui no país. Existe uma disparidade, uma distância entre o preparo dos alunos de ensino público e de ensino privado para a realização do Enem. Esse período de isolamento social e de aulas em casa tornou essa disputa praticamente impossível. Os alunos de rede pública muitas vezes têm mais dificuldades para estudar, não têm recursos para isso, ou seja, um ambiente que permita que eles aprendam. Muitos não têm condições financeiras para ter acesso à internet, um computador, um celular, para aprender e se preparar para o Enem. E também existe uma questão de pressão psicológica. A gente está em busca de resultados, está em busca de entrar na faculdade. Qual é o contexto que a gente está vivendo e quais os impactos disso para a saúde mental dos jovens, em especial os jovens de baixa renda. Pelo menos 2,3 milhões de estudantes inscritos do Enem não têm acesso à internet. Além disso, uma pesquisa publicada pelo Conjuve mostra que a instabilidade, tanto financeira como emocional, e a falta de estrutura levou 49% dos jovens entrevistados a pensar em desistir do Enem 2020. Dentro dessa pesquisa, 28% dos entrevistados pensaram em deixar a escola e 32% afirmam que falta um ambiente tranquilo para poder estudar em casa. Nem todos têm computador, celular, acesso à internet, mas não é só sobre isso. É preciso ter amparo familiar, tempo, estrutura e, mais importante, comida na mesa. E não foram só os alunos, os professores também foram muito prejudicados. Além de terem que se virar nos 30 para aprender a lidar com o ensino à distância, uma matéria da agência pública mostrou casos de milhares de professores de universidades privadas sendo demitidos em meio à pandemia de forma super antiética, por e-mail e até pop-up na tela do sistema. Como justificativa, as universidades citam a redução de alunos, o aumento da evasão escolar e a inadimplência durante a pandemia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porém, segundo os professores consultados pela reportagem, alunos de semestres, cursos e camping diferentes foram colocados em uma mesma disciplina, chegando a formar turmas de até 300 alunos em uma mesma sala de aula online. Agora imagina uma chamada no Zoom com 300 pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Devia ser uma loucura, né? E no meio de toda essa confusão, onde anda o MEC? O que está acontecendo no Ministério da Educação? E a educação no Brasil, que já está no seu quarto ministro, está ficando cada dia mais fragilizada. O orçamento do MEC vem diminuindo desde 2016. E no orçamento de 2021, a pasta da educação sofreu uma redução de 4,7 bilhões. Gente, são quase 5 bilhões a menos. Recentemente, os deputados perguntaram para o Ministério da Educação: como é que anda o ensino remoto no país? E o Ministério respondeu: sei não. Oi? Será que o Ministério da Defesa sabe? O que tá acontecendo? O governo parece não ter um programa definido para a educação no Brasil. E a atuação dos 4 ministros vem sendo uma sequência de polêmicas e discussões ideológicas. Sim, já é o 4º ministro da Educação em um governo. O primeiro-ministro, Vélez Rodrigues, ficou no cargo de 1º de janeiro a 8 de abril de 2019. Enviou um pedido às escolas do país para que gravassem os alunos cantando o hino nacional e pediu também para que fosse lida uma mensagem com um slogan eleitoral de Bolsonaro. Ele defendeu uma mudança nos livros didáticos do país com relação à forma como falavam da ditadura militar, porque ele não acreditava na ditadura e disse que não existiu o golpe de 64. Falou isso em uma entrevista
entrevista para o jornal Valor Econômico e disse que as universidades são para uma elite intelectual. Com tantas polêmicas, foi demitido para a entrada de Abraham Weintraub, que ficou no cargo de 8 de abril de 2019 a 19 de junho de 2020. E as polêmicas aumentaram. Weintraub cortou verba do ensino superior e para pesquisa acadêmica. Associou as universidades federais à balbúrdia. Tentou, sem sucesso, lançar a carteirinha de estudante digital. Na sua gestão, teve problemas nas correções da prova do Enem de 2019, que afetaram 6 mil estudantes. Declarou que havia plantações extensivas de maconha nas universidades. Acabou com a política de inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação. Se destacou por erros gramaticais e ortográficos nas redes sociais e em ofícios da pasta assinados por ele. Suspensão com C cedilha. Impressionante com C. Durante a pandemia do Covid-19, atacou a China pelo Twitter, afirmando que o país estaria usando o vírus como uma forma de dominar o mundo. Ele zombou o sotaque chinês na pronúncia do português com um trecho da tirinha da Turma da Mônica, e por isso é investigado no STF por crime de racismo. A crise com o Poder Judiciário foi o estopim para sua saída do cargo. Na sequência, temos Carlos Alberto Decotelli, que ficou de 24 de junho a 30 de junho de 2020. Foi meio passageiro, assim. Seu nome até que foi bem recebido pelos parlamentares e educadores no primeiro momento, porque a sua indicação foi mais técnica do que ideológica. Mas uma série de polêmicas envolvendo uma inconsistência no seu currículo inviabilizaram a sua permanência no Ministério da Educação. Ele pediu demissão antes mesmo de tomar posse. Tá, bota um tempinho aí que ficou sem ministro. Agora chegou Milton Ribeiro, a partir do dia 16 de julho de 2020. Pastor presbiteriano, sua indicação foi um aceno à ala evangélica. Vídeos de pregações religiosas o mostram fazendo comentários polêmicos sobre crianças, mulheres e sexualidade. Ele defendeu o castigo físico como forma dos pais educarem os filhos, disse que as universidades ensinam sexo sem medida e que o homem deve ser o líder da casa. A gente só espera que a educação no Brasil seja olhada e cuidada com a prioridade que ela merece, com menos polêmicas e com mais projetos claros e contínuos. Pois é, meu povo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela chamada Educação Brasileira. E fica ligado que nos próximos capítulos por aqui vamos descomplicar um monte de outros assuntos. Meio ambiente, direito dos povos indígenas, racismo e mais um monte de coisas. Vem com a gente que vocês passam de ano.